Vamos falar de Vasco, vamos falar do provável time que irá a campo amanhã nos Liga Arena contra o Atlético Paranaense. Lembra do Daniel Amorim, que defendeu o Vasco em 2021? Ele entrou com uma ação contra o clube. Pode falar em ação na justiça. O Vasco também entrou com uma ação por conta do Eric Pimentel. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã, às 7 da noite, a bola rola. E como rola no Liga Arena, antiga Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco, jogo válido pela 30ª. Jogo válido pela 30ª. Vamos ver aqui, conferir. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e vamos começar falando do provável time que irá a campo amanhã, já que o Vasco não poderá contar com Jair e Rossi, ambos suspensos. E a tendência, no caso aí, que o técnico Ramon Dias tenha uma alteração em relação ao time que empatou em 2-2 com o Cruzeiro na última rodada, já que o Rossi é titular. O Jair é do banco de reservas. Era uma substituição que o Ramon costuma fazer, então, botar o Jair no jogo, mas ele foi condenado com 2 jogos de suspensão, um já cumpridos, e o outro ainda para cumprir, que vai cumprir amanhã. E o Rossi expulso na partida contra o Cruzeiro, segundo o árbitro colocou na súmula. Primeiro o árbitro colocou Gabriel Peck. Depois ele corrigiu que o Rossi teria falado uma palavra de baixo calão para ele. Mas está suspenso, e com isso a tendência é que ou o Paier ou o Alex Teixeira briguem por essa vaga. E o resto da equipe o torcedor já conhece. Inclusive, terá o retorno do Paulo Henrique, que cumpriu suspensão automática no lugar do Kumita, que fez o primeiro gol do Vasco contra o Cruzeiro. Então, provável time do Vasco contra o Atlético Paranaense é o Jair, Paulo Henrique, Medel, Maicon e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Bruno Prachedes, Paulinho Paula, Gabriel Peck, Alex Teixeira, Opaé e Vigiantes. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã no Liga Arena. Agora o Arena Baixada mudou de nome, agora é Liga Arena. Bom, e vamos falar que hoje foi notícia de bastidores. Lembra do Daniel Amorim, aquele que defendeu o Vasco em 2021? Era a reserva do Germancano, e ele, na verdade, ele entrou com uma ação em maio desse ano, mas agora veio a sentença. O jogador entrou com uma ação cobrando R$295.231,40, que inclui 2 meses de salário atrasado, que seria de novembro e dezembro, FGTS não recolhido e outras dívidas trabalhistas. Bom, e ele incluiu no processo o associativo e a SAF. Porém, o árbitro que julgou o caso, que é mas deixa eu ver o nome do árbitro aqui, do juiz que julgou. O juiz do trabalho, Rafael Passo Dias, considerou que improcedente que a SAF fosse responsabilizada, já que o Daniel Amorim
defendeu o Vasco numa época que a SAF ainda a lei da SAF não havia entrado em rigor. Bom, meio estranho isso, mas seja como for, ainda teremos outros capítulos a ser desse caso, porque é um processo de primeira instância. O Vasco irá recorrer, até porque quando a SAF comprou o futebol, ficou destinado e que ficou destinado que o 30% que foi a SAF, 30% da receita fosse destinado a pagamento de dívida. E tem uma fila de credores, de ex-jogadores, e que tem diversos critérios para essa fila. Uma delas é a idade. E eu não sei como que é o caso do Daniel Amorim, né? Pelo jeito ele vai pelo final da fila, já que a SAF, quando comprou o futebol, seria responsável desses pagamentos de dívidas. Mas vamos aguardar para ver como que fica esse caso. E o Vasco entrou com uma ação contra o Porto de Portugal pela contratação do clube português pelo Eric Pimentel, que é o Eric Pimentel que cria no Vasco, praticamente não jogou no time profissional. Ele jogou a base, jogou inclusive a Copinha do ano passado, porém na hora de subir, acabou o contrato, o jogador não quis renovar, embora o Vasco fez uma proposta de praxe, que geralmente faz com um atleta que está subindo da base para o profissional. A staff do jogador não aceitou e ele acertou com o Porto. E o Vasco fez na proposta de renovação, feita em maio, ofereceu um salário de 20 mil por mês. E mesmo assim, fora direito de imagem, tudo que engloba o salário de um atleta profissional, o Pimentel não aceitou. E pela informação dada em primeira mão pelo colunista Anselmo Góes do Globo, o Vasco está invocando o artigo 11 da Lepelec, que dá preferência a atletas vindo da base, né? Que fala da entidade de prática esportiva formadora, oferece as normas de condições e ainda assim o atleta se opunha à renovação desse contrato. Ou seja, o jogador é praticamente obrigado a renovar no seu primeiro contrato profissional, que caso isso não aconteça, na lei do artigo 11 da Lei Pelé, tem uma indenização correspondente a 200 vezes o salário mensal da proposta. Ou seja, como o Vasco tinha oferecido um salário de 20 mil por mês ao Eric Pimentel, ele está cobrando uma indenização do atleta 200 vezes em relação ao salário que tinha oferecido. E que pode chegar a 4 milhões de reais. E também está cobrando do Porto, né, uma multa a pagar de 200 vezes salário do atleta. O Vasco, inclusive, reclamou na FIFA. A FIFA disse que obrigou o Vasco a entregar a documentação do atleta para o Eric ser transferido para o Porto. Porém, disse que essas ações que o Vasco estava reivindicando não é da alçada da FIFA, que o clube teria que cobrar a justiça local. É o que o Vasco está fazendo para que seja rescindido pela essa transferência do Eric Pimentel. Eu achei meio estranho na época essa forçada
da staff dos jogadores que não querer renovar com o Gigante da Colina. Ele não seria titular, ele seria a terceira ou quarta opção, beleza? Mas ainda assim, ele teria que renovar, até porque seria até melhor para ele depois uma valorização no mercado. Por exemplo, se o Vasco ele renovasse com o Vasco emprestasse para o Porto, ele saísse valorizado de lá. Acho que faltou um jogo, estrutura da staff do jogador e também no Eric Pimentel. Eu fico perplexo porque o Eric é filho do Pimentel, o lateral direito, multicampeão pelo Vasco. E não tiveram esse jogo cintura para... tiveram uma pressa enorme de transferir o Eric Pimentel para a Europa. Inclusive o Vasco citou na ação esse caso que eu citei, que a FIFA falou que o Vasco deveria recorrer à justiça local. Vamos ver que a justiça vai decidir sobre esse caso também, envolvendo o Eric Pimentel e o Porto. Aliás, não deixe de ser engraçado que na ação o Vasco se refere ao Porto como time de segunda escalão. Vamos ver, vamos ficar de olho nessa... Também deverá ser tudo na justiça, na novela, nesse caso envolvendo Vasco, Porto e o Eric Pimentel. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que vai ser o pré-jogo Vasco e Atlético Paranaense. Na verdade, Atlético Paranaense e Vasco lá no Liga Arena. Tem tudo para ser um jogando de bola. Aliás, tem uma outra escrita do Vasco a quebrar. O Vasco não vence o Atlético Paranaense lá no Paraná desde 2017, quando o Liga Arena se chamava ainda Arena da Baixada, a ponto, tão tempo que isso tem, que foi pela Copa Sul-Americana, que o Conca, que depois viraria ídolo tricolor do Fluminense, fez um dos gols do Vasco. O Vasco acaba de mandar a nota dizendo que a Câmara da CBF homologou o pagamento de dívidas do Vasco junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para que o Vasco, que foi sua vida financeira em dia, honrando os compromissos dos credores e também mantendo um time de futebol competitivo. Só esse ano o Vasco já pagou 2 milhões de FGTS aos credores trabalhistas. E nesse novo plano, o Vasco vai manter a dívida assumidas com os credores em dia. Aí nessa nova fase, visa justamente esse problema. A homologação da nova fase, do plano de pagamentos começa agora no dia 24, que prevê um objetivo de pagamento de mais de 60 milhões de dívidas. O Vasco tentando se organizar as dívidas para se fazer um planejamento de um time competitivo e sem deixar de honrar os seus credores. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno com o pré-jogo Vasco e Atlético Paranaense, que promete ser um jogão lá no Paraná. Até mais.